câmera ao mesmo tempo, mas já já a gente vai se ver. Primeiramente, eu queria agradecer muito vocês por ter segurado um pouquinho essa questão da aula, que era uma reunião bem importante mesmo, nessa questão de estar bolando os negócios, algumas coisas. Então, a gente falou na semana passada sobre a história do vinho, a gente vem falando também sobre as características. Hoje, a gente vai falar sobre essa análise sensorial dos vinhos, que é algo extremamente crucial e também algo muito importante, porque a gente vai começar a entender como nós faremos essa questão de análise sensorial, né? Então, nossa primeira aula é uma aula de análise sensorial, que a gente vai ver, a gente vai sentir, a gente vai analisar esse vinho, e também é um ponto assim que todo mundo quer, né, sentir, que todo mundo quer entender dessa análise sensorial. Então, primeiramente, nós teríamos uma aula semana que vem, porém com essas mudanças que a gente teve, com essa reviravolta na última semana, a gente não sabe como que vai ser isso. Então a gente vai falando, a gente vai realmente acabando, desgastando essa teoria, porque tem bastante coisa para falar para vocês. A gente ainda não falou de método de produção, que possivelmente será o nosso próximo material da semana que vem, sobre métodos de produção de vinhos, um pouco mais profundo. Mas como já estava o nosso cronograma, que semana que vem, na teoria, nós teríamos aí a nossa aula de análise sensorial, então partiremos para essa característica. Então, quando a gente fala de análise sensorial, o que é extremamente importante que a gente saiba? Primeiramente, nós iremos degustar vinho. Então, essa análise sensorial, ela faz parte da degustação de vinho. E aí, como a gente conversou bastante na semana passada, que assim, mas às vezes eu não sinto o sabor, eu não sinto os aromas que são descritos, eu não sinto as notas que são faladas, eu até utilizei alguns exemplos disso. Então, como é que a gente vai entender isso, né? A análise sensorial, ela é o grande papel, e eu garanto assim que para vocês é a parte que mais vocês vão levar para a vida de vocês nessa questão da enologia. Por quê? Porque essa análise sensorial, ela é basicamente um treinamento do paladar. Então, quando a gente entra nessa questão de treinamento do paladar, treinamento dos sentidos, eu gosto muito de linkar com essa imagem, né? Por quê? Porque um bebê, ele não conhece nada. Ele não conhece os sabores, ele não conhece as texturas, ele não conhece nada. Então, quando ele começa a chorar, quando ele começa a sentir os sabores, principalmente quando a gente fala, nesse caso, do leite materno, muitas vezes aquilo é muito aconchegante para ele, aquilo é muito bom. Então, dessa forma, quando esse bebê ele começa a se comunicar, quando esse bebê ele começa a chorar para sua mãe, ele começa realmente a demonstrar o que ele quer, né? Então, quando a gente começa a falar de vinho, quando a gente começa a perceber esse vinho, não é nada mais, nada menos que um treinamento do paladar. Então, quem tem filho sabe muito bem que quando essa criança ela começa a sua alimentação, até o 6º mês ela tem apenas o leite materno. Depois começa a se introduzir uma fruta, uma papinha, e você vai sempre introduzindo devagar esses novos sabores. E no vinho não é diferente. A gente estava até conversando na semana passada que quando as pessoas começam a tomar vinho, elas não começam com vinho muito encorpado, elas não começam com um vinho muito forte. Então, dessa forma, a gente precisa também estruturar a nossa linha de conhecimento, o nosso treinamento do nosso paladar mediante aos vinhos. Por quê? Porque só assim a gente vai conseguir chegar numa percepção de qualidade, só assim a gente vai conseguir chegar num padrão de qualidade do nosso paladar. Sem questionar se aquele vinho é bom ou ruim, sem conhecê-lo. Então, quando a gente começa essa análise dos vinhos, quando a gente começa essa degustação, é normal que nós tenhamos dificuldades.
como qualquer pessoa, que quando você inicia alguma coisa que você não conhece, você tem dificuldades. E no vinho não é diferente. Então, por quê? Nós estamos muito enraizados nessa cultura do vinho de mesa, que sempre foi consumido, aquele vinho de garrafão, aquele vinho de mesa, aquele vinho adoçado, aquele vinho muito extremamente simples. Então, quando a gente começa a estudar esse vinho, nós teremos várias dificuldades, várias, em todos os aspectos. E dessa forma, o que a gente vai fazer? A gente vai treinar, a gente vai realmente trabalhar em cima desse vinho, a gente vai trabalhar em cima das degustações, a gente vai trabalhar em cima de toda a nossa preparação gustativa, olfativa, toda a nossa preparação de análise sensorial, para que a gente consiga consumir esse vinho, para que a gente consiga entender as nuances, entender as notas desse vinho e, por consequência, realmente ter uma satisfação na sua análise, que é a nossa grande ideia, que é o nosso grande ideal, que nós tenhamos essa satisfação na análise dos vinhos. Então, para auxiliar isso, essa degustação ela é dividida em algumas partes, né? Então, nós temos uma parte visual, uma parte olfativa, uma parte gustativa e uma avaliação no contexto geral, né? Desta forma, essa é uma ficha de degustação muito utilizada. Existem vários modelos, vários. Quando eu falo vários, são vários mesmo. Eu devo ter uns 7 ou 8 modelos diferentes. Por quê? Porque cada tipo de vinho ou cada linha de estudo, você pode sentir nuances diferentes. Então, quando a gente começa a nossa análise, nós começamos a nossa análise gustativa, nós começamos a nossa análise para a gente começar a entender esse vinho. Então, quando nós fazemos essa análise, o que é importante que fique muito claro, que nós tenhamos o ambiente adequado. Exemplo, se eu estou fazendo uma degustação de vários vinhos, e a gente chama isso de degustação vertical. Eu utilizo vinhos da mesma safra, da mesma uva, porém de vinícolas diferentes, de produtores diferentes. Essa é uma degustação vertical. Quando eu tenho uma degustação horizontal, eu tenho uvas diferentes, eu tenho safras diferentes do mesmo vinho. Então, exemplo, eu tenho um Torrontés 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Então, eu tenho uma degustação horizontal. Mesma uva, safras diferentes, mesmo produtor. Então, dessa forma, o que é importante aqui? Que nós sempre tenhamos, porque nós estamos degustando vinhos distintos, nós estamos degustando vários vinhos, que nós tenhamos não só o ambiente ideal, mas que nós tenhamos também alguma coisa para poder limpar esse paladar. Porque quando a gente fala de degustação, a gente precisa ter algumas percepções, algumas nuances, que a gente só vai conseguir perceber deglutindo esse vinho. Então, vocês vão perceber que uma das nossas análises é justamente uma análise quando a gente deglutir esse vinho, algumas percepções que nós teremos. E aí, por isso, a gente sempre vai ter uma água, uma bolacha de água e sal, um pão normalmente um pão mais neutro, para poder dar uma limpada no nosso paladar. Muitas vezes água com gás, muitas vezes alguns aperitivos, algumas coisas, para que a gente consiga realmente limpar esse nosso paladar e, por consequência, a gente conseguir fazer uma boa análise deste próximo vinho. Então, nós precisamos também ter uma iluminação adequada. Eu não posso ter, primeiramente, luz amarela. Por quê? Porque a luz amarela, ela não vai atravessar o vinho e, por consequência, ela não me trará uma boa percepção deste vinho. Então, quando nós temos essa característica da luz amarela, é um defeito no momento da análise. Então, a gente precisa sempre ter uma iluminação adequada, uma iluminação mais clara, porque assim a gente consegue ter uma percepção um pouco melhor, a gente consegue ter uma percepção mais clara da nossa análise.
Então, o que é importante também? Que nós tenhamos a taça correta. E aqui é aquela taça ISO que eu comentei com vocês. Então, até não tinha entrado neste mérito, mas taça ISO é International Standard Organization. Então, a gente tem aí a ISO 3591-1977, que foi quando essa taça foi criada. O que é importante dessa taça, principalmente quando a gente faz análises de vinho? O diâmetro dela é uma taça que ela tem 215 ml de capacidade e ela tem um diâmetro, ela tem um pedestal, ela tem algumas características. Um ponto que é extremamente importante, deixa eu até pegar um cursor aqui. Quando nós temos taça, ela vai ter sempre essa haste aqui. Por que tem essa haste? Justamente para que a sua mão ela não entre em contato com esse bojo da taça. Então, sempre quando a gente for trabalhar uma degustação, seja ela qual for, e nós estivermos utilizando qualquer tipo de taça, nós temos que sempre utilizar a mão neste local da taça, tá? Nesta haste da taça, para que a gente consiga não ter nenhum contato de calor da sua mão com o vinho. Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Para algumas outras bebidas, também. Então, exemplo, nós estamos degustando conhaque, fazendo uma análise de conhaque. Conhaque é uma bebida alcoólica, uma bebida mais forte, que eu não quero esquentar essa bebida. Então, por consequência, eu sempre utilizarei essa taça ISO. Um ponto que é muito importante, e isso é delimitação internacional, que para uma análise sensorial, para uma taça ISO, o suficiente são 50 ml. E aí, por que eu estou pedindo para vocês realmente utilizarem essa taça ISO? Porque é mais fácil. Exemplo, uma taça ISO eu já sei aproximadamente onde é a marcação de 50 ml e eu já consigo projetar quantas taças eu consigo servir com uma garrafa. No caso da turma de vocês, que nós somos poucos, eu já consigo ter um parâmetro. Pode falar, Fabi. Mas você pode voltar depois. É que eu me confundi com relação, e eu achei interessante, no slide anterior, sobre a degustação vertical e horizontal. Tá, é que ali não tem, eu só comentei. Ah, tá? você comentou. Eu já falo. Tudo bem, beleza. Eu já falo disso. É que assim, como minha tela não estava a minha tela do Teams não estava na outra tela, por isso que eu não vi que você tinha perguntado. Te peço desculpa. Não, porque tranquilo. Ele fica no modo projeção. Beleza, pode ficar tranquilo. Tá? Então, assim, é suficiente. 50 ml de um vinho, 50 ml de uma cachaça, 50 ml é o suficiente para fazer uma análise, para fazer uma degustação. Então, por que é importante essa volumetria? Porque a gente quer fazer uma análise, a gente não quer beber vinho. Quando chegar o momento de beber vinho, a gente vai beber vinho, ponto. Mas para uma análise crítica, a gente vai utilizar esses 50 ml. Então, fazendo uma projeção muito clara aqui, que uma garrafa de vinho na grande média ela tem 750 ml, nós conseguimos servir 15 taças com uma garrafa. Simples desta forma. Então, eu já sei que com a taça ISO eu consigo controlar muito melhor a volumetria. Por quê? Porque imagina só que eu sirva 100 ml para cada um de vocês e a gente vai degustar 3, 4 vinhos. Gente, vai chegar na quarta taça, ninguém vai lembrar mais de nada. Então, essa não é a ideia. A ideia é que vocês realmente tenham um conhecimento técnico, que vocês tenham uma característica técnica para poder fazer essa análise sensorial desses vinhos. Essa taça ISO a gente vai utilizar bastante, e ainda também por um agravante, que é esse período de pandemia, para que a gente não tenha troca de taça, para que a gente não tenha problema, cada um fica com a sua, e isso vai facilitar bastante. Então, dessa forma, essa taça, ela é uma taça mundial, uma taça totalmente disseminada para o nosso processo de degustação. Agora com esse negócio que eu não consigo passar. Aqui. Então, o que é necessário para uma boa degustação? Primeiro, foco. Nós precisamos ter foco. Por quê? Quando nós paramos para a nossa degustação, nós precisamos realmente entender que aquele momento é um momento de atenção. Por quê? Nesse momento, a gente vai concentrar
A gente vai concentrar o nosso conhecimento, a nossa energia naquela taça. A gente vai concentrar todas as nossas memórias naquela taça. A gente vai trabalhar essa taça ISO. Então, nós temos que ter consciência que naquele momento da degustação, nós temos que ter um envolvimento de alguns sentidos. Por isso que a gente vai fazer uma análise sensorial. Então, a gente vai falar de tato, olfato, paladar, a própria visão. Então, a gente vai falar de alguns aspectos que são necessários quando a gente vai fazer uma degustação, seja do que for, de vinho, cachaça, cerveja. E um ponto que é muito importante é evitar perfumes, porque eles comprometem a sua avaliação. Então, por exemplo, você ter esse perfume muito próximo, café, cigarro, bebidas, algo muito forte, então, bebidas cafeinadas, Coca-Cola. Por quê? Porque, naturalmente, o nosso paladar ele é muito mais suscetível a bebidas doces, ele é muito mais suscetível a gente consumir um café. Só que, quando eu consumo esses itens, ou quando eu tenho esse perfume, ele vai afetar diretamente a minha percepção. Então, como é que eu vou ver que todos os meus colegas eles estão atingindo nuances muito características e eu não? Falo assim, mas eu não sinto isso. Não, mas eu não consigo ter essa percepção, eu não consigo sentir o que todo mundo está sentindo. Pode ser que você tenha esse problema, que algumas horas antes você tenha consumido café, ou que você tenha um perfume, uma loção de pele muito forte, ou que você seja sensível. Então, assim, eu falo, a pior coisa no momento de análise de vinho é atacar rinite. Não tem o que fazer. Atacou rinite, você não consegue nem respirar direito. Acontece muito. Às vezes, e ainda mais agora, a gente vai ter talvez um dos agravantes o laboratório ele será sanitizado, ele será higienizado com muito mais frequência. Então, a chance de muitas vezes a gente entrar no laboratório e esse laboratório ele está com um pouco de cheiro de cloro, ele está com um pouco de cheiro de álcool, será um pouco mais comum. E isso vai influenciar, logicamente, na nossa degustação. Então, por isso que eu sempre vou chegar antes, eu sempre vou separar, sempre vou abrir a janela, abrir o ar-condicionado, abrir a porta, abrir o ar-condicionado, para que a gente tenha esse ambiente totalmente arejado e nós não tenhamos nenhuma interferência na nossa análise. Então, quando a gente fala desse mecanismo de análise, esse mecanismo de degustação, nós estamos compondo aí substâncias que naturalmente estão no vinho. E aí a gente vai analisar essas substâncias por alguns vieses, né? Então, a gente pode ter alguns aromas que são apreciáveis, que aí vão estimular a nossa parte receptora. Então, como que nós teremos essas nuances? Como que a gente vai sentir isso? A gente vai sentir sabor, a gente vai sentir aroma. E aí que é algumas coisas que a gente vai quebrar alguns tabus hoje, por quê? Vocês já tentaram experimentar alguma coisa com o nariz tampado? Com o nariz tampado, assim, você coloca, tampa o seu nariz e coloca algo na boca. Só remédio, hein, professor? Não. Quando a gente era pequeno, quando era ruim, a gente fazia isso. Tomava o óleo de fígado de bacalhau. É mais ou menos isso, viu? Mas e aí, qual era a percepção? Que você não sentia nada. Sim. Ou assim, às vezes muito pouco. Então, vocês percebam que de uma forma muito, muito ancestral, muito antiga, que a gente já tinha esse hábito, mas por que eu vou tampar o nariz se eu vou tomar, né? Porque quando você tampa as vias aéreas, você quase não sente o gosto. Porque alguns estudos já definem que o sabor, o gustativo, ele está totalmente ligado ao olfativo. Então, por que a gente quando a gente está gripado, que a gente está com coriza, a gente quase não sente o sabor do alimento?
Mas o sabor do alimento ele é percebido pelas papilas gustativas. Então a gente começa a ver que quando nós temos essas análises gustativas e também de aroma, nós precisamos que esses dois elementos eles estejam conectados, que eles tenham um alinhamento e que, por consequência, a gente consiga sentir isso de uma forma correta. Pode falar, Derbal. Ô, Pro, muito legal isso. É igual aquele é um negócio meio estranho que eu vou falar, mas acho que já aconteceu com todos. É aquele negócio, você pegar um copo que tá com cheiro de barata, né? Você fala, nossa, isso aqui tá com gosto de barata. Aí a pessoa pergunta, nossa, você já comeu barata para saber? Não, né? Mas você sente o cheiro, né? Então, acho que tem a ver, né? É uma explicação boa, né? Porque eu nunca tinha tido uma explicação boa para isso, né? E assim, não só isso, né? Uma coisa que é muito mais simples, nessa mesma linha. Aqui, sabe, quando, principalmente quem já morou no interior, quando começa a chover, sente aquele cheiro de terra. Você tem aquele aroma de terra, sabe? Terra molhando, assim. E aí você pega algum, sei lá, feijão, muitas vezes tem isso, e aí ele tem, você fala assim, sabor de terra. Mas essa é a percepção que a gente tem. Então, nós precisamos realmente deixar muito claro que uma análise vai depender da outra. E assim, tanto que quando a gente falar, a gente vai falar muito de confirmação dos aromas, confirmação dos sabores, e vocês vão ver que isso vai ser necessário para que a gente consiga realmente ter essa percepção. Por quê? Porque essa percepção, elas vão atingir partes específicas do nosso cérebro, porque o nosso cérebro ele vai avaliar, vai codificar e vai fazer com que elas sejam comparadas com uma informação que você já tem memorizada. Então, talvez até usando esse exemplo da Derbal e até o meu exemplo da questão da terra. Você só sabe que aquilo tem um cheiro de barata porque em algum momento você já sentiu esse odor. Então, exemplo, quando a gente fala assim, algo que a gente não conhece, tá? Vou pegar um exemplo aqui para vocês que talvez seja um pouco mais simples. Cheiro de pequi. Quando a gente fala cheiro de pequi, você vai buscar na sua memória o que é um cheiro de pequi, porque muitas vezes vocês tiveram um contato muito breve ou muito superficial com pequi. Agora, quando eu falo para vocês, tem aromas de abacaxi. Nossa, todo mundo sabe, você já fica até mais tranquilo. Então, esses estímulos, eles vão ser decodificados mediante as suas memórias. Agora, foi até o exemplo que eu usei na semana passada, né? Eu não sei se a gente ainda estava online ou se foi só no final do bate-papo. Eu sinto aqui aromas dos bosques da Borgonha. Eu falei assim, o bosque que eu conheço é Ibirapuera, ponto. Né? Então, assim... Pro, pode falar. Faltou os dias de chuva aí. Os dias de chuva. Os dias de chuva e tem o de raposa molhada também, que são vários, eu gosto muito de brincar com esses exemplos. E assim, então, quando a gente fala dessa análise, sendo gustativa ou sendo olfativa, nós teremos que ter uma memória. Não adianta eu falar assim, não, isso aqui parece pequi. Cara, mas, eu vi pequi na televisão, sabe? A gente não tem essa memória. Então é importante que quando a gente fale de memória olfativa, de memória gustativa, que nós tenhamos. Aí eu até brinco muito, agora não dá mais porque, pelo que eu estou ouvindo, eu estava em reunião, eu estava ouvindo que agora vai fechar tudo São Paulo de novo até a igreja. Depois a gente discute sobre isso. Mas o que é importante é que uma sensação que é desconhecida, ela nunca vai ser interpretada e ela vai passar despercebida. Ou, muitas vezes, essa sensação ela pode ser confundida com uma outra. Então, é muito comum isso. É muito comum. Então, exemplo, as pessoas falam assim, isso acontece em vinho branco, tá? Aqui tem aromas de lixia. Só que assim, extremamente delicado, que ela tem algumas notas de algumas frutas brancas, né?
Ou se a gente falar assim, esse vinho ele tem alguns aromas de pêssego. É comum isso. Só que assim, mas eu não conheço o pêssego, eu não tenho essa memória de pêssego. Então, o seu olfativo, o seu cérebro só vai interpretar esses estímulos se você tiver claramente esses estímulos, se você tiver a percepção clara, porque senão você não vai conseguir, o seu cérebro não vai conseguir conhecer. E aí, qual é o grande problema? Vocês vão consumir um vinho que vocês vão colocar na sua primeira análise, você falar assim, que tem cheiro de madeira. A sua primeira nota que vai vir à mente é a madeira. Por quê? Porque passou por cavalo 2 anos, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Mas por quê? Porque o seu cérebro, ele não conhece ou não tem claramente esses outros aromas e vai fazer com que vocês busquem apenas a madeira e definam aquilo como madeira. Então, dessa forma, quando a gente coloca, é necessário que nós tenhamos uma bagagem gustativa e olfativa muito grande, porque só com essa bagagem gustativa e olfativa a gente vai conseguir realmente achar nuances diferentes desses vinhos. E aí, todo esse mecanismo, ele tem uma complexidade extrema, não é algo tão simples. O que a gente tenhamos melhores percepções? Gente, saiam literalmente cheirando tudo que vocês tiverem em casa, sabe? Cenoura, abacaxi, café, baunilha, porque você vai criando, você vai treinando o seu cérebro, você fala assim, esse aroma é baunilha, esse aroma é café, esse aroma é manteiga, esse aroma é pipoca do Cinemark. Então a gente começa a ter uma característica diferente para que o nosso cérebro, quando ele sentir uma nota muito, muito, muito semelhante, muito breve, ele já vai, dar aquele estalo assim, isso aqui é café, isso aqui é chocolate, isso aqui é tabaco, isso aqui é baunilha. Então, dessa forma, a gente consegue ter essas percepções. Então, aqui, de uma forma, de um contexto geral, nós precisamos ter experiências. Nós precisamos, no sentido um pouco mais literal da palavra, nós precisamos beber vinho para que a gente consiga atingir essas análises, para que a gente consiga realmente buscar essas análises, para que a gente consiga criar essa memória dessas análises. E aí, quando a gente começa a consumir vinho, quando a gente começa a fazer a nossa análise de vinho, nós temos que tomar muito cuidado, porque, como eu falei para vocês, eu gosto muito desse bordão, todo o nosso consumo, todo o nosso consumo, ele começa e ele parte do visual. Tudo, para tudo. Seja para uma roupa, seja para um alimento, seja para um imóvel, para uma casa, para qualquer coisa. Para uma mulher bonita, para um homem bonito, o visual. O visual, eu considero um dos mais importantes. E também, muitas vezes, o item de maior decepção. Né? Por quê? Porque muitas vezes você vê com uma longitude um pouco maior, quando você chega e você fala assim, o que é isso? Né? Mas, para o vinho, ele é um dos principais. Esse exame visual, ele é o seu primeiro contato com vinho. Então, pensem que quando vocês estiverem recebendo uma taça de vinho, e eu vou fazer isso algumas vezes, vocês não sabem quem é o produtor, safra que fez, quando foi feito, se passou por madeira, se não passou por madeira. Vocês estão literalmente recebendo uma taça transparente com vinho. Vocês vão saber minimamente que aquele vinho é tinto branco ou rosé, porque vai estar na taça, e o restante será uma análise de vocês. Então, tem esse livro que chama Vinho, o Essencial. Na página 83 descreve tudo isso sobre essa característica. Eu até cito esse vinho na videoaula também. E dessa forma, essa análise visual, ela tem um porquê. A gente vai começar a entender os porquês agora, e vai ser até um pouco engraçado, que a gente vai entender o porquê que todo mundo quer rodar a taça, todo mundo quer pegar a taça e olhar para cima. Mas, quando a gente fala dessa análise visual, é o nosso primeiro contato. É a nossa primeira forma que nós iniciaremos a análise desse vinho. E de uma forma muito simples, nós analisaremos, primeiramente, a limpidez.
se esse vinho é límpido ou se esse vinho é turvo. O que me define um vinho límpido e um vinho turvo? Primeiramente, quando nós falamos de um vinho límpido, é um vinho que ele é brilhoso, ele é um vinho que ele tem, você não tem partículas em suspensão. E aí vem um adendo que é muito importante. Quando nós falamos de partícula em suspensão, essa partícula ela pode vir tanto do próprio vinho. Quando ela vem do próprio vinho, isso pode ser proveniente de dois problemas. Primeiramente, um problema que é o problema de filtragem, que a gente viu no processo de produção na aula passada. Então, esse vinho pós-madeira, esse vinho pós-descanso, ele não foi filtrado com uma eficiência, e aí ele vai ter na sua garrafa uma partícula em suspensão, muitas vezes partículas extremamente simples, leves, ou ele vai ter uma partícula de rolha, que também é muito comum, tá? Que também é muito comum que nós tenhamos partícula de rolha no nosso vinho. Então, isso, se esse vinho é límpido ou não, isso já é a minha primeira análise visual. Por quê? Porque se esse vinho não for límpido, eu tenho uma questão que esse vinho pode ser muito velho. Se esse vinho for muito velho e eu tiver um pouco de partículas no meu... Então, é um indício que esse vinho, ou ele já está no seu ápice de amadurecimento, ou ele já passou do seu ápice de amadurecimento. Então, quando eu faço essa análise, eu começo a criar alguns indicadores do que eu vou sentir nas próximas análises, nas próximas características dessa análise. Então, exemplo, eu tenho um vinho límpido. Beleza, não tenho partícula, não tenho nada, eu toco para a segunda análise. Se eu tenho um vinho que é turvo, esse vinho ele pode ter esse problema de não ter sido filtrado corretamente, ou de ser esse vinho um pouco mais velho. Como é que eu vou saber se esse é um vinho velho ou não? Só nas análises seguintes, tá? Isso vai depender das análises seguintes. Uma coisa que eu preciso deixar extremamente claro para vocês. Em vinho, principalmente em degustação, às cegas, como a gente está discutindo, de você não viu garrafa, você não viu safra, você não viu produtor, você não viu nada. Nós não somos, assim, nós que eu digo assim, meros mortais, tá? Nós temos grandes nomes do vinho, que o cara falar lá vira lei. Nós não afirmamos nada. Nós não faremos nenhuma afirmação. Nós sempre sugerimos. Então, exemplo, se eu tenho esse vinho que ele é um vinho turvo, sugere-se, mediante as minhas análises, que esse vinho não passou por um processo de filtração eficaz. Ponto. Não estou afirmando nada, estou sugerindo que tem dentro de uma questão até processual, em alguns casos, uma lacuna muito grande entre eu afirmar e eu sugerir. Sugerir, ele pode ser um devaneio. Eu falo, não, eu sugeri, tudo bem, foi só uma sugestão. Agora, quando eu afirmo, eu tenho que assumir a responsabilidade da minha análise. Então, isso é muito importante. E aí, logicamente, voltando até agora, respondendo de novo a questão da Fabi. Quando nós temos degustações, tanto vertical quanto horizontal, nós temos que tomar muito cuidado que, quando eu tenho uma degustação horizontal, que eu tenho o mesmo vinho com safras diferentes, então, exemplo, eu tenho o vinho, um tinto, vamos pegar um exemplo, um tinto Malbec 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Eu vou utilizar 9 garrafas para minha degustação. Logicamente que a coloração de 2012 para o 2020 será diferente. Se vai ter partícula de suspensão ou não, é difícil de saber. Vai depender de como esse vinho está envelhecendo. Se vai ter... se esse vinho vai ter notas mais amadeiradas ou menos amadeiradas, é algo que eu também preciso saber. Então, assim, tem algumas variáveis. Então, essa análise é justamente para que nós possamos entender como este vinho ele vai evoluir e como esse vinho está evoluindo mediante as próximas safras. Quando nós temos a outra degustação,
nós temos a mesma uva, porém de produtores diferentes da mesma região. Então vamos pegar aqui um exemplo, utilizaremos uma degustação de vinhos, vinhos da uva Malbec, da região de Mendoza, com X produtores que tenham o mesmo terroir. E aí o que eu vou fazer nessa análise? Eu vou comparar, literalmente uma análise de comparação entre esse vinho e aquele vinho. Qual está melhor, qual tem melhores nuances, quais são mais aromáticos. Então, é importante que essas análises elas sejam feitas com realmente muito vigor. Para que a gente consiga ter uma percepção, para que a gente consiga elencar, para que a gente consiga deixar muito claro quais são as nuances que nós teremos. Então, o que vai me definir um vinho de maior ou menor qualidade são essas análises. Então, o grande problema disso é que você pode pegar o cara num dia ruim, sendo muito sincero, você pode pegar o cara num dia ruim e esse cara não te dar uma nota boa. Então, esse cara não analisar o seu vinho com toda a sensibilidade que ele teria que analisar. E aí você vai ter um vinho, segundo a análise deste especialista, um vinho de baixa qualidade. Então, esse é um grande problema que nós temos neste mundo do vinho. Nós teremos uma segunda análise visual também, que é a transparência. Então, essa transparência, ela vai me descrever a borda, né? Então, nós temos uma borda que chama de halo. Esse halo, ele me sugere algumas coisas. Então, quando nós temos algumas nuances mais avermelhadas, quando nós temos umas nuances mais de cores mais fortes, nós temos que tomar muito cuidado que nós vamos pressupor que esse vinho tenha uma característica. Então, exemplo, vinhos que tem a borda, esse halo aqui, ó, essa parte aonde nós temos passagem de luz. Então, nós temos uma borda clara, nós temos uma borda média e nós temos uma borda um pouco mais compacta. Dessa forma, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós vamos pressupor, mediante a nossa análise, que este vinho é um vinho mais leve. Então, um exemplo que nós temos aqui, um Pinot Noir. Um Pinot Noir, ele por característica, ele produz vinhos mais leves. Agora, quando nós temos um vinho de borda média, um vinho que tem um pouco mais de tanino, e aí a gente precisa lembrar que o que vai fazer essa pigmentação? São as cascas da uva. Então, se eu tenho bagas, se eu tenho espécies que têm uma concentração maior de antocianos, vai fazer com que esse vinho tenha uma pigmentação muito maior. Então, aqui nós usaremos como exemplo um Cabernet Sauvignon. O Cabernet Sauvignon já é um vinho que produz vinhos mais... já é uma uva que produz vinhos mais tintos. E aí, um vinho encorpado, nós temos aqui algumas espécies bordalesas e também, pegando nesse link da América do Sul aqui, nós temos os vinhos Malbec, que produzem vinhos extremamente tintos, vinhos com uma complexidade muito maior, com um peso muito maior. Então, desta forma, é uma sugestão, tá? Deixando muito claro que nós estamos tirando algumas pré-análises da nossa parte visual deste vinho. Então, nós podemos pressupor que esse vinho vem dessas características. E também nós temos aqui uma intensidade. Então, o que é essa intensidade? É a reação que nós temos do vinho com a luz. Então, a gente vai sempre observar essa intensidade desse vinho da parte... Esse vinho, a sua taça deitada a 45 graus aproximadamente. Então, sempre e preferencialmente contra uma superfície branca. Por quê? Porque a superfície branca ela vai refletir naturalmente os raios de luz e vai fazer com que a gente veja a potência desse vinho. E aí eu até volto nesse slide, que nós podemos ver aqui, que esse vinho que é mais leve, ele é um vinho mais transparente,
Nós temos os vinhos de corpo médio, ele tem um pouco mais de antocianos, e ele vai produzir um vinho um pouco menos transparente, com menos a travessia de iluminação. E quando nós temos esses vinhos que já são mais encorpados, eles já são vinhos que a gente vai ver, a gente não vai conseguir ver a luz passar nele. Então, é importante que nós tenhamos essa análise para que a gente possa definir se esse vinho ele tem uma boa intensidade de cor. Se ele é um vinho muito intenso, de novo, nós já podemos pressupor que ele é um vinho mais velho, nós podemos pressupor que ele é um vinho que tenha algumas uvas que produzem vinhos. Então, a gente começa a perceber que a partir dessas análises muito simples, nós já conseguimos começar a ordenar. Então, eu já sei aqui que nesta taça que vocês veem, eu não tenho nenhum vinho de uva branca. Ponto. Eu não tenho vinho de uva branca, porque o vinho é tinto. Então, eu não tendo esse vinho de uva branca, eu já vou eliminar 50% das minhas chances de características de uva. E também eu já vou começar a apontar que esse vinho, ele terá nuances, ele terá características gustativas, orgânicas. Então, esse início, essa análise visual, ela é justamente o pilar para tudo isso. Ela é o pilar que nós temos para que a gente comece uma análise, para que a gente comece a ter uma ideia de como as coisas serão. Então, a gente precisa também avaliar nesse vinho se existe efervescência ou não. Então, essa efervescência ela é muito comum para vinhos espumantes e frisantes. E numa porcentagem muito pequena em vinhos verdes. Essa efervescência, ela é característica por um processo fermentativo, a gente vai falar bastante de espumante, e vocês vão entender um pouquinho melhor. Ela é uma característica que parte desse processo, onde nós temos uma encapsulação de CO2, a encapsulação de CO2 dentro do vinho, fazendo com que ele seja carbonatado. Dessa forma, ele produz vinhos extremamente leves, extremamente fáceis de se beber, e aí 90%, talvez até 95%, 96% de vinhos brancos. São pouquíssimos vinhos que a gente vai encontrar rosé, são poucos vinhos rosés, e uma faixa extremamente específica demais de vinhos espumantes tintos. Mas muito mesmo assim, a gente quase não vai encontrar. A gente até encontra alguns frisantes tintos, mas o frisante ele acaba tendo um processo um pouquinho diferente que a gente vai discutir bastante nas próximas aulas. Então, o que nós analisamos nesse vinho? Nós analisamos a coloração, nós analisamos a efervescência, nós analisamos as nuvens do halo ali, se esse halo ele é um halo mais translímpido ou não. Nós analisamos também como este vinho ele está se comportando, e até agora que eu estava vendo aqui, está faltando também uma das análises visuais, que é uma das mais importantes, né, quando a gente vai sugerir alguma coisa, que é a análise de lágrimas. Deixa eu até colocar um próximo slide aqui. Só vou colocar a imagem aqui para vocês. Deixa eu um desenho rapidinho aqui. Então, quando a gente analisa essa parte visual, nós vamos também analisar essas lágrimas do vinho. Então, o que são essas lágrimas do vinho?
Essas lágrimas do vinho, elas não são nada menos, nada mais, nada menos que uma reação hidroalcoólica. Então, como a gente viu, o vinho ele é composto por água, né? Ele tem a composição de água, ele tem álcool etílico, ele tem antocianos, muitas vezes ele tem CO2 na sua composição, então no caso de vinhos espumantes ele tem o CO2 na sua composição. Então, quando a gente roda essa taça, quando a gente vai fazer uma análise visual dessa taça, se essa taça for esterilizada da forma correta, ela vai gerar essas lágrimas. Então, essas lágrimas, elas me pressupõem que, vírgula, vinhos mais alcoólicos, quando a gente fala de vinhos mais alcoólicos, a gente vai partir de 13, 14 graus de álcool, que vinhos mais alcoólicos, eles formam muitas lágrimas, eles formam, que a gente fala até, né, é um vinho que ele forma lágrimas numerosas, então ele tem muitas lágrimas, e essas lágrimas, quando elas são numerosas, normalmente elas são lágrimas mais lentas. Então, quando a gente tem essa reação hidroalcoólica, nós temos que falar sobre as lágrimas. Então, lágrimas numerosas e lentas pressupõe que esse vinho tenha um teor alcoólico um pouco mais alto. Lágrimas espaçadas e mais rápidas, nós pressupomos que esse vinho tenha uma porcentagem de álcool um pouco mais baixa. Fábio, o que é uma porcentagem de álcool um pouco mais baixa? Abaixo de 11%, vamos colocar assim. Porque, como a gente tem muita literatura sobre vinho, nós temos muita coisa para poder falar. Tem autores que falam que é abaixo de 10, tem outros que falam 11, então a gente tem que só tomar bastante cuidado, bastante cautela quanto a isso. Mas o importante é que nós fazemos essa análise de lágrimas para que a gente já tenha um potencial alcoólico. A gente nunca vai falar assim, não, eu vou olhar para essas lágrimas e vou falar assim, aqui tem 14,2%. É muito difícil e assim, é um pouco chute, né? Não dá para realmente ter uma exatidão quanto a isso. Então, é importante que nós tenhamos essa percepção das lágrimas, porque será uma das nossas análises dentro de sala de aula. Então, analisamos aqui de uma forma sintetizada. Nós analisamos as lágrimas, nós analisamos a carbonatação, nós analisamos a intensidade desse vinho, nós analisamos a transparência, nós analisamos a limpidez. Então, vocês percebam que nós temos pelo menos umas 5 análises diferentes apenas visuais. Apenas visuais. Nós não estamos ainda falando das outras tantas análises, que é olfativa, gustativa e todas as suas percepções, né? Eu vou até fazer um adendo aqui já. Por quê? Porque quando vocês chegarem no material lá no AVA de vocês, eu vou falar sobre mais percepções, tá? Por quê? Porque eu sigo 2 literaturas quando a gente fala de vinho. Então, quando nós falamos dessa questão olfativa, né, nós temos aqui, naquele mesmo livro que eu coloquei para vocês, na página 85, análise olfativa deste vinho. Olfativa, nós precisamos deixar muito claro, e aí volta todo aquele contexto que eu estava discutindo com vocês, que é justamente essa minha lembrança. Eu só vou lembrar dos aromas que eu conheço. Então eu falo assim, eu particularmente eu tenho uns aromas que são até um pouco esquisitos de comentar com as pessoas, mas você fala assim, cara, fica na minha cabeça. A minha avó, ela morava numa casinha no interior do Paraná, e uma casinha antiga, era uma casinha pequenininha mesmo, bem aquela casinha de vó, e o banheiro dela tinha um cheiro que era extremamente particular, não era ruim, tá? Não era um cheiro de ruim, de sujo, não. Era um cheiro um pouco mais úmido, assim, como se fosse, voltar até a brincadeira que ele me lembrou, né? Os bosques da Borgonha em dia de chuva. Mas a minha avó, ela tinha esse que nós tenhamos alguns aromas, que nós tenhamos algumas percepções olfativas que vão nos remeter a memórias que são memórias muitas vezes sentimentais.
que são memórias sentimentais. E dessa forma, a gente começa a analisar isso. Então, quando nós começamos essa análise olfativa, primeiramente, nós vamos rodar esta taça, a gente vai rodar esta taça, a gente vai chegar com essa taça próximo ao nariz, próximo à nossa narina, para que nós consigamos dar realmente cheirar, sentir os aromas desse vinho. E aí, por que a gente fala, aí que vem até a brincadeira que a gente falava de sair rodando a taça ensandecidamente e sem motivo nenhum. Aqui tem um motivo. Por quê? Porque quando eu rodo essa taça, principalmente, tá? Principalmente no sentido horário, tá? No sentido horário, então a gente lembra que a gente está no hemisfério sul, sentido horário. Esse sentido horário vai fazer com que esse líquido ele exerça uma força centrífuga. Então, todos os aromas que nós temos neste vinho, primeiro, que eles entrarão em contato com o ar e eles serão melhores liberados, e também essa força centrífuga que acontece dentro da taça vai fazer com que todos os aromas perceptíveis fiquem no centro da taça. E deixando muito claro que esse centro da taça será justamente aonde estará a sua narina para a sua análise olfativa. Então, desta forma, quando nós fazemos essa análise olfativa, nós precisamos realmente utilizar dessa técnica de rodar a taça. E por isso que o grande diferencial da taça ISO é, quando nós rodamos essa taça, nós não temos tanta dispersão de aromas, porque a taça ela tem um formato mais longo e um halo um pouco mais fechado. Então isso vai fazer com que esses aromas, vocês sentirão eles com mais intensidade e eles ficarão muito mais evidentes no olfato de vocês. E aí, por consequência, nessa primeira impressão, você pode confiar. Por quê? Porque é aquela impressão genuína, é aquilo que a gente falou, do cheiro do abacaxi, do cheiro do pêssego, do cheiro da melancia, do cheiro da terra, como colocado pelo Aderbal, do cheiro da barata, é ali onde vocês vão sentir. Por quê? Porque essa primeira percepção, ela é algo que você não busca nada. Então, exemplo, uma coisa é, quando eu falar para vocês, pessoal, busquem baunilha nesse vinho. Busquem baunilha nesse vinho. Já não vai mais ser uma percepção natural. Já vai ser uma percepção que eu estou forçando vocês a buscarem na memória os aromas de baunilha e, por consequência, tentarem buscar neste vinho o aroma de baunilha. Então, quando eu faço essa segunda análise, né, eu vou começar a ter uma influência sobre vocês, sobre a decisão de vocês. Então, por consequência, a gente vai ter uma segunda percepção um pouquinho diferente. Então, a gente vai falar disso já já. Então, quando a gente começa essa primeira percepção, nós temos basicamente o quê? Análise do lóbulo parietal. Então, que é o lóbulo do cérebro que é responsável por essa interação, por essa cognição entre o que você está sentindo e o que você sabe que é. Então, dessa forma, é muito importante que nós façamos essa análise o mais rápido possível, que a gente consiga reconfirmar. Então, a partir do momento que a gente girou essa taça, a gente vai aumentar essa superfície de contato com o ar, a gente vai agitar as moléculas e aí sim a gente vai conseguir ter essa percepção. Um ponto que é muito importante é que a temperatura que nós estamos fazendo análise desse vinho, ela vai interferir na nossa percepção de aromas. Tá? Isso é um ponto extremamente importante, extremamente crucial quando a gente fala de análise. E, logicamente, nós nem sempre sentiremos aromas florais, nós nem sempre sentiremos aromas gostosos, nós teremos também o problema de defeito desse vinho. E aí nós definimos basicamente 2, né? Aromas de Bouchonnet. Os aromas de Bouchonnet são aromas provenientes de um processo fermentativo da rolha. Então, essa rolha ela é acometida por um fungo e estraga esse vinho, né? Tipo assim, não é que o vinho não dá para você tomar, dá para você tomar,
porém ele fica com um aroma ruim. Ele fica com um aroma ruim, ele fica com um aroma desagradável, mas dá para você tomar perfeitamente. Nós temos um segundo aroma que também ele desclassifica esse vinho, análise desse vinho, se esse aroma for um aroma oxidativo. Nós temos pouquíssimos vinhos de regiões extremamente específicas que ele já tem uma característica de mais oxidado, mas aí é uma característica deste vinho, desta região, principalmente de alguns vinhos espanhóis, como Jerez de la Frontera. Ele tem essa característica de ser um vinho um pouco mais oxidado, mas isso é característico deste vinho. Se eu pegar um Bordeaux, eu não sentiria essa característica. Se eu pegar um Chianti, eu não sentiria essa característica. Se eu pegar um Gewürztraminer, que é um vinho alemão, da uva Riesling, eu não sentiria esses aromas. Então, o que é importante? Quando vocês sentirem cheiro de papelão molhado, esmalte, enxofre, vinagre, são indicativos de defeitos desse vinho. Então vocês percebam que em momento nenhum eu estou afirmando alguma coisa. Eu estou apenas sugerindo que esse vinho tem algum defeito, ponto. E desta forma eu consigo trabalhar, eu consigo ajustar. E, logicamente, quando esse vinho ele tem essa análise, e eu defini que essa análise ela é realmente uma análise que esse vinho está com um problema, eu paro agora. Eu não continuo essa análise desse vinho de jeito nenhum. Por quê? Porque depois você vai ter que responder sobre as outras análises. E, logicamente, quando você tem essa questão, que é uma questão de enxofre, papelão, você não vai sentir as outras percepções. Então, por quê? Porque aquilo, como a gente colocou, já ficou intrínseco na sua análise, que você vai sentir aquilo até o final das suas análises. Então, você vai colocar esse vinho no seu paladar, você vai falar assim, isso aqui tem gosto de papelão. Por mais que você nunca tenha comido papelão. Espero, né? Assim eu espero. Então, dessa forma, a gente começa a ver que o gustativo, o olfativo, estão todos interligados. E aí você fala assim, tá, Fábio, mas como é que acontece? Como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou saber essas análises? Como é que eu vou saber esses aromas? A gente vai ver, basicamente, esses aromas, eles são... a gente tem essa roda de aromas, né, que vocês podem sentir diversos aromas mas nós temos algumas famílias. Quais são essas famílias? Nós temos aqui, floral, vegetal, herbáceo, nós temos especiarias, produtos secos, madeira, animal, mofo, oxigenado, cítricos, frutos de vinho branco, frutos de vinho tinto. Esse aqui eu não consigo entender. Então, mas nós já temos uma palheta de aromas. E, logicamente, conforme vocês forem conhecendo mais ou menos desses aromas, exemplo, algo que a gente quase não tem uma percepção, mirtilo, frutas vermelhas, né? As frutas, as berries tradicionais, além do morango, né? Framboesa, mirtilo, amora, são produtos que a gente acaba definindo como um aroma de fruto. Só que, por a gente não consumir frequentemente, por a gente não ter uma percepção de qualidade, porque a gente, às vezes, não são produtos acessíveis, o próprio cassis. Então, a gente começa a já limitar nossos aromas, a nossa parte olfativa, a esses sabores que a gente pode, esses aromas que a gente pode encontrar no vinho. Então, esses aromas, eles são basicamente divididos em 3 grandes famílias, que são divididos como aromas primários, secundários e terciários. Cada um proveniente de um momento. Tá? Então, quando nós definimos esses aromas primários, nós sempre teremos aromas primários para vinhos tintos, aromas primários para vinho branco. E tem algumas coisas que nós quase não teremos uma percepção. Então, quando nós falamos de aromas primários,
a gente vai caracterizar, primeiramente, para vinhos brancos. Nós temos florais, vegetais, frescas, frutados e minerais. Para vinhos tintos, florais, vegetais, frutados e especiarias. Por quê? Porque quando a gente fala de vinhos brancos, e aí é aquilo que eu estava falando na aula passada, nós temos uma complexidade de aromas tão grande em vinhos brancos e as pessoas não valorizam essa complexidade, que isso até muitas vezes me espanta. Então, porque assim, quando a gente fala desses aromas primários, são aromas que muitas vezes eles são provenientes de frescor. Quando a gente sempre falar de aromas primários, nós falaremos sempre de fruta fresca. Então, primeiramente, a gente não vai sentir cheiro de uva. Se você sentir cheiro de uva, você já pode descartar essa análise, sem problema nenhum, sem medo, sem peso na consciência, e falar assim: ah, professor, isso aqui tem cheiro de uva. Tem, porque é suco de uva ou porque foi produzido a partir de uma uva lambruscana. E não é o que a gente quer analisar. Nós queremos analisar vinhos a partir de vitis vinífera. Então, esses aromas primários, eles serão provenientes de vinhos jovens, eles serão provenientes de vinhos que não passaram por madeira, ou que passaram num tempo muito breve por madeira, e vai fazer com que remeta a esse processo mais fresco desses vinhos. Então, desta forma, a gente consegue analisar esse vinho como frutas frescas, maduras, flores brancas, amarelas, e é assim, um ponto que é muito importante. Quando eu tenho vinhos brancos, eu terei frutas brancas, amarelas, verdes, eu terei frutas claras. Quando eu parto para vinhos tintos, eu terei flores, frutos e vegetais escuros. Então, eu não vou sentir num vinho tinto abacaxi. De jeito nenhum, não tem nem como. E eu também não vou sentir no vinho branco um morango. Não dá, assim, não tem o buquê floral, ou não tem o buquê de aromas que são compatíveis a esses tipos de vinhos. Então, essa percepção, ela é muito interessante. Por isso que eu falei há pouco que, quando nós definimos na minha taça, eu olhei para a minha taça, e eu falei assim, aqui eu tenho vinho tinto. Quando eu tenho vinho tinto, eu já sei, eu já busco na minha memória quais são as frutas, quais são as flores, quais são os vegetais, quais são as especiarias que são tipicamente provenientes e também tem uma relação com esses vinhos tintos. Ah, não, eu peguei a minha taça, eu recebi uma taça de vinho branco. E esse vinho, eu já vou buscar frutas brancas, amarelas, até algumas frutas verdes, mas eu não vou buscar mirtilo nesse vinho branco. Então eu já começo a ter tanto a minha parte floral, tanto a minha parte frutífera, tanto a minha parte de especiarias para esse tipo de vinho em aromas primários. Então esses aromas primários nós sempre encontraremos em vinhos jovens. Isso é um ponto extremamente importante. Eu não vou encontrar aromas primários num vinho que está envelhecendo há 10, 15 anos. De jeito vai estar num processo totalmente de desenvolvimento muito maior. Então, quando nós uma característica diferente para a nossa percepção. Então, nós teremos principalmente aromas fermentativos. Então, nós teremos aromas de pão, nós teremos aromas de manteiga, nós teremos aromas de leite, que são provenientes desse processo fermentativo. Nós temos alguns aromas de banana também, que é proveniente da fermentação. Nós temos iogurte. Então, a gente começa a ter uma segunda família de aromas que eles já são provenientes de processos fermentativos. Então, exemplo, eu falei na semana passada para vocês de um processo de fermentação chamado fermentação malolática. Essa fermentação malolática é uma fermentação de vinho branco com lactobacilos, para que a gente consiga ter um arredondamento maior desses ácidos do vinho, desses açúcares do vinho. Vai fazer com que a gente tenha um
não tiver uma referência olfativa da pipoca de cinema ou de manteiga derretida, você não vai conseguir sentir isso no seu paladar. O fermento, o leite, o pão. Então, é necessário que nós realmente treinemos o nosso olfato para que a gente consiga sentir essas nuances. Não estranhem, gente, e isso é até uma coisa que eu vou falar, que eu quero colocar para vocês. Não estranhem que na primeira aula, talvez na segunda, vocês não sintam esse monte de aroma que eu estou falando, esse monte de coisa que eu estou falando, mas é normal, é extremamente normal. Por quê? Porque nós estamos construindo o saber de vocês. Nós estamos construindo essa memória olfativa, essa memória gustativa de vocês. E aí, logicamente, é necessário. Quanto mais você tomar vinho, mais você analisar esses vinhos, e você tomar vinhos diferentes, você vai conseguir ter essas percepções diferentes. Aí, quando nós partimos para aromas terciários, aí sim a gente começa uma família fantástica de aromas, que são aromas mais complexos, né? Então, nós temos aromas que eles são provenientes do envelhecimento, e nós temos aromas que são provenientes dessa longevidade desse vinho. Então, nós teremos aromas como flores rasteiras, nós teremos pralinê, nós teremos amêndoas, nós teremos cedro, eucalipto, carvalho, café, mel, tabaco, aí entra naqueles um pouco mais esquisitos, né? Cogumelo, couro, carne, algumas coisas de solvente, verniz, algumas coisas mais sintéticas. E tudo isso é proveniente do processo de envelhecimento desse vinho. Então, é até um pouco estranho, né? Quando a gente coloca e fala assim, eu tô sentindo um pouco de aroma de trufa, de mato, do bosque, da Borgonha em dias de chuva. É normal, né? É normal que nós sintamos isso. Só que, logicamente, eu não vou sentir esses aromas terciários, que são aromas mais complexos, que são aromas que são provenientes de envelhecimento, que são aromas que são provenientes de uma longevidade do vinho, num vinhozinho de 40, 50 reais. É muito difícil. Por quê? Porque esse vinho, ele não tem uma estrutura para envelhecer. Esse vinho, ele não tem características de envelhecimento, ele não tem corpo para envelhecer. Então, quando a gente fala de equilíbrio do vinho, quando a gente começar a falar das características para que esse vinho seja equilibrado, nós entenderemos um pouquinho melhor quais são a tríplice necessária para que esses vinhos envelheçam corretamente, para que esses vinhos tenham uma qualidade de envelhecimento. Então, dessa forma, até aqui, olhem o tanto de análise que a gente já fez em 50 ml de vinho. Em 50 ml. A gente analisou um monte de aroma, a gente fez um monte de análise visual, se é espumante, se não é, se é límpido, se não é, se é aromático, se é aromático, beleza, mas quais são os aromas que a gente vai encontrar? Eu vou encontrar o caçuza, eu vou encontrar cereja negra, eu vou encontrar damasco, eu vou encontrar abacaxi, eu vou encontrar pimentão, cravo, canela, café, chocolate. Então, percebam a complexidade que é a gente analisar vinho. Então, por isso que se faz necessário que nós tenhamos um grande rigor, que não se faça essa análise no oba-oba, que não se faça essa análise nas características de vamos beber vinho. Por quê? Porque é algo muito sério. É algo muito sério. A gente precisa, indiferente do preço que nós estamos pagando naquela garrafa, nós precisamos realmente fazer essa análise sensorial séria. Por quê? Porque quando eu falo para vocês que, assim, há momentos que nós vamos beber vinho, sabe? Sem aquela enochatice, né? Eu não bebo esse vinho, não, porque eu só tomo isso, não, porque não, sem essa enochatice. Vamos tomar vinho, vamos curtir aquele momento, vamos curtir a família, curtir o almoço de domingo. E alguns momentos que você realmente irá analisar esse vinho. E aí, quando você faz essa análise, é necessário este rigor. Com esse rigor, você vai conseguir ter percepções totalmente diferentes da sua qualidade. Para tal, chegamos na parte de análise dos sabores desse vinho. Então, quando nós falamos de sabores, nós temos que deixar muito claro para vocês
que nós temos uma percepção de 4 sabores básicos no nosso paladar. Então, o que eu vou buscar neste vinho? Eu vou buscar acidez, ácido, salgado, adoçado, doce, amargo. São as 4 percepções que nós temos. Porém, nós temos também um outro sabor, né? Nós temos uma outra percepção que é chamada de umami. Esse umami é conhecido tradicionalmente como 5º sabor. E aí nós temos elementos que vão trazer, que vão caracterizar esse 5º sabor. Então, o importante existem, gente, aí alguns estudos, eu até havia discutido isso com alguns colegas, existem muitos estudos que vêm refutando essa teoria do nosso mapa da língua. Tá? Por quê? Porque alguns estudos vêm dizendo que esse mapa que nós vemos, ele não funciona, não é assim que a língua se comporta, que eu tenho papilas gustativas em todos os locais, que eu sinto o doce em todos os locais da boca, que eu sinto o salgado em todos os locais da boca, que eu sinto, e assim sucessivamente. Porém, se a gente for fazer uma análise empírica, né, se a gente for colocar assim, eu vou colocar sal, sabe, eu vou colocar um pouquinho de sal em cada lugar da língua, eu terei percepções de mais ou menos sal em locais diferentes. Então, já é visto que quando nós salivamos, que nós temos aquela acidez, a gente pega um caqui um pouco mais verde, a gente pega uma banana um pouco mais verde, a nossa percepção de ácido, ela é realmente bem no meio da boca aqui. A parte de salgado, a gente vai perceber nas partes mais da frente da língua, nas partes mais periféricas da língua aqui, nas extremidades. Então, há um grande movimento de contestação contra esse mapa da língua, porém, eu ainda continuo seguindo até que algum estudo seja realmente comprovado e eu tenha confiança que esse estudo não foi enviesado só para os caras poderem comprovar alguma coisa que eles queriam comprovar, que é o que mais acontece nesse mundo. Então, quando nós fazemos essa análise gustativa, o importante é que, mesmo com os olhos vendo e o nariz tapado, somos capazes de identificar o alimento que nos coloca na boca. Porém, entra naquela questão que eu falei para vocês. Se eu tapar o meu nariz, a minha percepção é diferente. É totalmente diferente, mas eu consigo perceber. Então, o paladar, ele é o sentido mais particular que a gente tem no ser humano. E um ponto que é extremamente importante, sempre quando nós colocamos algo na boca, seja o que vocês imaginarem, doce, salgado, azedo, amargo, umami, você naturalmente vai fazer com que o seu cérebro, ele inicie um processo de identificação. Então, o seu cérebro, ele quer saber na hora o que você está colocando na sua boca. E ele vai decodificar isso e vai te mandar um neuroreceptor falando assim, isso que você colocou é abacaxi. Isso que você colocou é manga. Isso que você colocou é um vinho chamado Chalice. Cospe agora. Isso que você colocou chama sangue de boi da garrafa de plástico. Cospe agora. Então, a gente começa a ter essa percepção, o cérebro ele começa a trabalhar dessa forma para que a gente consiga realmente sentir. Então, os seres humanos, eles têm a percepção que a gente consegue distinguir as sensações. Nós conseguimos identificar claramente o que é doce, o que é salgado, o que é azedo, através das nossas papilas gustativas. Então, logicamente, lembrem que eu falei para vocês no começo da aula. Evitem café, evitem bebidas muito fortes, evitem perfume, evitem algumas coisas, porque esses elementos eles podem interferir muito na sua percepção. Então, exemplo, a gente está vou tomar um café, e depois eu vou tomar um suco de laranja. Na sequência, tomei o café, tomei o suco de laranja. A minha percepção gustativa é totalmente diferente. Totalmente diferente. E o oposto também é verdadeiro. Então, quando eu tomo um suco de laranja e tomo café, eu vou ter aquele residual do suco de laranja, aquela acidez, e vou tomar o café. Isso vai ter um conflito.
Então, nas nossas aulas não será diferente. Então, o que eu peço encarecidamente para vocês, evitem café, evitem fumar, evitem algumas coisas que são necessárias para que nós tenhamos essa boa percepção, essa característica do nosso paladar. Então, para isso, os alimentos sólidos, quando a gente coloca na boca, e os líquidos também, nós temos a salivação. Então, essa salivação, ela vai também ajudar com que as papilas gustativas, pensando assim num aspecto, que elas se comportem com mais fervor, né? Que elas vão querer produzir mais saliva e vai fazer com que nós tenhamos essa impressão gustativa no nosso cérebro, a gente consiga definir isso. Então, para tal, o que é importante quando nós façamos a nossa degustação? Primeiramente, colocar um pouco de vinho na boca. Quando a gente coloca esse vinho na boca, o que a gente vai fazer? Sentir a temperatura desse vinho, a gente vai fazer com que esse vinho passeie por toda a nossa boca. Por quê? Porque nós temos que fazer com que esse vinho atinja todo o local da minha boca, com que esse vinho ele consiga, com que eu consiga que esse vinho ele realmente passe por todas as minhas papilas, porque, lembrando, eu tenho uma concentração maior de papilas em um local do que em outro. Então, eu preciso realmente fazer com que todas as papilas elas tenham uma quantidade de vinho para a sua percepção. E aí, por consequência, nós partimos para uma segunda análise, né, para um segundo momento, que é justamente com esse líquido na boca, nós vamos fazer uma leve aspiração. Por quê? Essa leve aspiração é para que a gente leve um pouquinho de ar. Isso vai ajudar com que as moléculas mais voláteis desse vinho irão atingir a parte mais elevada da cavidade nasal e, por consequência, nós teremos um complemento desses receptores. Então, a gente já fez aquela análise olfativa, e aí nós vamos apenas confirmar no paladar se aquela minha análise olfativa, se eu sentir no meu paladar lá, se eu sentir no meu olfato, eu senti abacaxi, quando eu colocar esse vinho no meu paladar, eu quero também sentir abacaxi. Eu pretendo sentir abacaxi e você vai sentir. Por quê? Porque é uma análise que você fez. E dessa forma, você vai começar a ter o complemento dessas duas análises. Então, você vai ter o olfativo sendo unido ao gustativo. E dessa forma, você vai começar a confirmar alguns sabores que você sentiu, alguns aromas que você sentiu. Logicamente, aromas que são extremamente delicados, possivelmente você não tenha essa percepção no seu gustativo. Mas pode ser que você até consiga. Então, dessa forma, quando a gente começa a fazer essa aspiração, a gente só vai dar uma... Sabe, com o vinho na boca, você vai dar apenas uma puxada de ar para que esse ar suba e ele entre em contato com as nossas vias aéreas. Feito isso, nós temos aqui um ponto de atenção. Tá? Por quê? Porque quando a gente coloca esse vinho na boca, e aí mediante também aquelas outras análises que nós fizemos, nós veremos o peso deste vinho. Então, ele é basicamente a textura do líquido. Se ele é leve como água, ou se ele é denso e sedoso. Café, que é um café um pouco mais ralo, né? Um café com pouco pó, então você tem um café mais ralo. E quando você pega um café que é mais encorpado, um café com muito pó, você faz um comparativo dos dois, o primeiro café, você sente um café leve. Você sente um peso leve. Então não é que a densidade do líquido mudou. Não, mas você percebe isso no seu palato. Quando você pega esse café, que é um café mais denso, um café mais pesado, você vai sentir um peso maior na sua língua. Então você vai sentir que esse café, pela sua característica, ele irá ter muito mais peso. Então, com o vinho, não é diferente para que nós possamos ter essa percepção.
E também, o que essa percepção vai me trazer? Ela vai me dizer se esse vinho ele é um vinho encorpado ou não, se ele é um vinho mais denso ou não. E aí a gente vai começar, no final dessas análises, traçar e desenhar o perfil deste vinho. Então, o importante também é que com a ponta da língua, que é o local que nós sentimos uma quantidade muito maior de doce, né? Se nós sentimos se esse vinho ele é muito doce, se ele não é tão doce, se nós vamos perceber a acidez desse vinho. Então, essa acidez ela estará ligada diretamente a tanino e a álcool, essa sensação de adstringência, né? Então, a gente até coloca como pequenas agulhadas na língua, e dessa forma a gente são ruins. Por quê? É adstringente, é alcoólico. Quanto alcoólico? Quanto adstringente? Por quê? De novo, nós estamos fazendo uma análise pessoal daquele vinho. Então, pode ser, eu falo particularmente por mim. Eu sou um cara que gosta muito de acidez. Eu gosto muito de acidez. Então, vinhos mais ácidos, para mim, são melhores. Eu prefiro, né? É o meu paladar. Agora, quando nós temos vinhos que não têm, nós teremos vinhos mais leves, vinhos mais fáceis de tomar. E aí, quando a gente tem ou muito tanino ou muita acidez, as pessoas confundem isso com um peso de vinho, confundem com outras características que não são corretas para esse vinho. Então, o que a gente sempre vai buscar nesse vinho? A gente vai buscar o equilíbrio. Nem tão ácido, nem tão pouco ácido. Nem tão tânico, nem tão pouco tânico. Nem tão alcoólico, nem tão pouco alcoólico. Então, a gente vai buscar realmente nesse vinho, na nossa análise, um equilíbrio. Assim, não, esse vinho ele tem notas um pouco mais potentes, ele tem um pouco mais de álcool, porém, esse álcool ele é equilibrado pelo tanino. Então, a gente vai ver, e depois vocês me cobrem isso, que tem umas tabelas, que, exemplo, o que equilibra o quê? Né? Então, para vinho branco, o que equilibra o quê? E para vinho tinto, o que equilibra o quê? Que a gente tem uma tabelinha, um esquema, na verdade, um esqueminha, né, para a gente poder contextualizar. Então, dessa forma, quando nós temos esse equilíbrio do vinho, nós temos um vinho bom. Só que é fácil fazer isso? Pensando que a gente está só fazendo uma análise. Imagina o cara que está fazendo esse vinho. Imagina o enólogo que está produzindo esse vinho, ele tem que achar esse equilíbrio. Então, é importante que nós sempre busquemos esse equilíbrio. Por quê? Porque quando isso estiver no paladar de vocês, vocês vão perceber claramente. É claro, gente, não adianta falar assim. Não, tentem buscar algo que está sobressaindo. Se tiver algo sobressaindo na análise de vocês, vocês vão perceber ou pouco álcool, ou muito álcool, ou pouco vinho, ou muita acidez, ou pouca acidez. Vocês vão perceber na lata. Na lata, você fala assim, cara, você vai ver que se esse vinho tiver muito álcool, ele vai esquentar a sua boca. Se ele tiver pouco álcool, ele não vai ter tanto peso. Se ele tiver muito tanino, ele vai ser extremamente adstringente. Então, tudo isso é importante que a gente analise para que a gente consiga ter o equilíbrio desse vinho e, posteriormente a isso, nós façamos nosso quinto passo. Então, depende do que vocês estão fazendo, né? A gente vai ou cuspir esse vinho ou vai deglutir esse vinho. Então, é importante que quando a gente começa a entender, nós teremos algumas sensações, né? Se a boca ficou seca, astringente, confirma a tanicidade da bebida. Se gerou muita saliva, indica alta acidez. A sensação de calor na boca ou queimação é geralmente provocada pelos níveis elevados de álcool. A persistência na boca do sabor é um período que traduz uma qualidade. Eu vou até depois colocar isso no esqueminha para ficar mais claro. No slide que tem lá da apresentação, na pós-aula, lá tem. Então, a gente começa a entender que cada tipo de percepção desta, ela terá uma finalidade. Então, não é que
tudo acontece porque quer acontecer. Não, tudo acontece devido às suas características. Devido às suas características. E, por consequência, nós temos uma forma, né? Então, deixa eu colocar aqui. Boca seca. Esse é o outro. Depois eu monto um esqueminha para ficar mais fácil. A gente começa a perceber o quão necessárias são essas análises, porque assim a gente vai conseguir trabalhar essa percepção. E, logicamente, a gente vai ver também o quinto sabor, que é o umami. Então, esse umami, ele é muito difícil a gente perceber no vinho, mas ele existe, né? Ele existe, ele tem a sua característica, ele pode ser encontrado hoje em diversos alimentos, Então, alguns que têm umami, tomate, a ervilha, ostra, queijos, e assim, cebola, e vai uma variedade muito grande. E a cada dia mais buscam esse sabor complexo, né? Tipo, sabe, aquele sentimento assim, o que tem aqui? Né? O que tem nesse negócio aqui que é tão gostoso? Então, o umami, ele compete, ele traz essa característica como o nosso quinto sabor. Então, quando a gente começa a entender o corpo do vinho, que a gente vai definir basicamente o que é a estrutura desse vinho. Então, como esse vinho ele é estruturado, e logicamente vai depender do seu extrato seco. Ou seja, o que resta ao evaporar a água, o álcool e os componentes voláteis, e do teor alcoólico. Então, o corpo desse vinho ele será uma tríplice: água, álcool e os componentes voláteis. Porque dessa forma você terá o corpo, aquela sensação de peso. Um vinho mais alcoólico, por consequência, terá um peso muito maior, percepção de peso muito maior. Desta forma, a gente precisa já nomenclaturar. Boa parte deste corpo do vinho, ele vem através das barricas de madeira. Então, essas barricas elas foram usadas por muitos anos no Império Romano para poder transportar vinho. Lembrem que quando eu falei, acho que foi na primeira aula, que nós falamos da ascensão do Império Romano e a importância do vinho para o Império Romano. Então, isso é realmente muito importante. Posteriormente, com a queda do Império Romano, houve-se a percepção de que colocava o vinho lá para amadurecer, para esse vinho ficar melhor, para esse vinho ficar mais redondo. Por consequência, esse vinho, quando ele começava a envelhecer, ele ficava muito mais maleável, ele ficava um vinho muito mais fácil de se consumir, muito mais fácil de se beber. E por consequência também, ele conseguia fazer um isolamento térmico desse vinho. Então esse vinho não avinagrava. Então, o uso da madeira ele é extremamente importante para a produção de vinho, para esse contexto de armazenamento, para esse contexto de amadurecimento, mas também, por conta disso, ele me traz características totalmente diferentes no meu vinho. Então, ele vai fazer com que aqueles taninos, eles sofram mudanças, e aí eles se tornarão cada vez mais suaves. Então, a gente pode ter vinhos que vão passar 6 meses em barrica, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, dependendo de quão caro será esse vinho. E, por consequência, ele vai fazer com que esse vinho ganhe outros componentes aromáticos. Esses componentes aromáticos, eles são provenientes dessa troca do líquido com a madeira, dessa osmose do líquido com a madeira, e também são provenientes do tipo de torra que essa madeira sofreu. Então, exemplo, eu fiz na minha barrica uma tosta leve. Ah, não, eu fiz uma tosta mais pesada, porque eu preciso de um vinho mais denso. Então, assim, tudo isso vai depender. E, logicamente, quando a gente fala de madeira, quando a gente fala de carvalho, nós utilizaremos basicamente 2 carvalhos, os principais, que é o carvalho americano e o carvalho francês. Então, o que é importante, que a gente até olha nesse recorte dessa foto, são as fibras da madeira. A
A fibra da madeira, ela vai influenciar no processo de maturação do nosso vinho. Então, ela vai fazer com que o nosso vinho, ele troque, ele interaja mais ou menos com essa madeira, e que, por consequência, nós teremos sabores, cores e texturas totalmente diferenciadas para a nossa madeira. Então, o que é importante é, vinhos que vão para madeira, por consequência, serão vinhos mais complexos. Vinhos que vão para madeira serão vinhos que terão notas provenientes de madeira. Então, eu não vou buscar num vinho que foi para madeira apenas, logicamente, naquela primeira análise, eu vou falar assim, madeira, não, eu vou buscar as notas que são provenientes da madeira. Caramelo, café, chocolate, couro, eu vou buscar essas notas. A madeira ela vai estar intrínseca ali. Você vai sentir na hora que você colocar na taça. Mas é uma percepção. Então, essa madeira ela vai realmente trazer uma complexidade muito maior para esse vinho. E, por consequência, quem gosta de vinhos mais complexos, para quem quer analisar esses vinhos, é muito importante. Tá? É muito importante a madeira, a ação da madeira neste vinho. Um outro ponto muito importante é que essa madeira ela é utilizada por no máximo 5 anos dentro da vinícola. Após isso, esses barris são vendidos para as indústrias de bebidas para envelhecer rum, para envelhecer cachaça, para envelhecer uísque, para envelhecer tudo que vocês imaginarem que é envelhecido de bebidas aí nesse processo de envelhecimento. Tá? Então, para a gente poder contextualizar, o vinho ele é igual música. Ele é igual música. A gente precisa começar devagar, a gente começa dando as primeiras notas, a gente começa dando os primeiros passos e, por consequência, com o tempo, não é da noite para um dia para o outro, não é de uma semana para outra. Com o tempo, nós vamos criando o nosso paladar, nós vamos criando as nossas nuances, nós vamos criando, principalmente, as nossas referências gustativas, as nossas referências olfativas, as nossas referências de sabores, e aí sim a gente vai começar a ter uma característica de análise extremamente clara do nosso vinho. E o importante que eu sempre quero colocar, vinho, ele não distingue cor, ele não distingue raça, ele não distingue credo. O vinho, ele é uma bebida unânime. Então, você pode beber vinho em dias de calor, em dias de frio, em dias de churrasco, em dias de jantar. Então, ele tem esse potencial. Então, utilizem desse conhecimento para poder realmente ter esse prazer de consumir vinho, de colocar o vinho na vida de vocês, porque é fantástico. E aí, para a gente poder fechar, eu quero deixar uma frasezinha para vocês de nada mais, nada menos que William Shakespeare. Um bom vinho é um camarada bondoso e de confiança, quando tomado com sabedoria. O que é importante? Aquilo que a gente falou e eu venho batendo muito nessa técnica. Parcimônia. Tá? Parcimônia. Aproveitem os momentos. Vinho é algo para ser compartilhado. Reúnam seus familiares ou seus íntimos, as pessoas que você quer realmente que estejam no seu convívio. Abra uma garrafa de vinho. Não estou falando para comprar vinhos muito caros, mas aquele vinho que te dá prazer. Aquele vinho que te dá prazer. Reúna essas pessoas e faça dessas pessoas que esse vinho ele seja o grande tomador que ele seja o grande tomador do conhecimento de vocês e que vocês sejam muito felizes tomando vinho. Então, por hoje, muito obrigado. Valeu, Pro. Obrigada. Obrigado, Pro. Foi incrível. Falei mais do que a tia do Yakut hoje. Foi muito bom, Pro. Obrigada. Nada, gente. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite. Até semana que Fiquem Boa com noite, Deus. gente. Até Buena. amanhã. Até amanhã.